Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química. Mais um módulo do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando, certo, as aulas, os vídeos de Química, mas também dos outros componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, lápis, caneta, borracha para você fazer as suas devidas anotações, observações, certo? E sempre que for possível, aquele gráfico, tabela, questão, aquela informação que chamou sua atenção, printa a tela para você passar essas informações para o seu caderno e desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. O estudo sobre a radioatividade, os fenômenos radioativos, tudo bem? Já falamos sobre o que é radiação, sobre fissão nuclear, fusão nuclear, os tipos de radiação, ok? As leis da radioatividade. Show de bola, turminha? Bom, e na nossa aula de hoje, se você está observando bem a tela, nós temos aqui, ó, química nuclear e os heróis. Na verdade, os super-heróis, sim, né? Vamos falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos. Você gosta de histórias em quadrinhos, né? As famosas HQ? Pois é, vamos estar falando sobre a relação desses super-heróis, na verdade, o surgimento desses super-heróis com os fenômenos nucleares, os fenômenos radioativos. Show de bola? Sim, é aula de química, então preste atenção e vamos começar, certo? O que é radiação? Porque mais na frente vamos falar que muitos heróis ou super-heróis surgiram a partir de um encontro com um elemento nuclear, com uma radiação nuclear. Mas o que é radiação? Olha só, ela é a energia que viaja sob a forma de partículas de alta velocidade, né? A radiação de partículas, ou então na forma de ondas, né? Radiação eletromagnética. Então, quando a gente fala de radiação, pode ser através de partículas ou ondas eletromagnéticas. A primeira, partículas, ocorre quando um átomo instável ou radioativo se desintegra, certo? Ele vai se transformar em um outro elemento químico. Já a segunda, por outro lado, não tem massa e viaja através de ondas eletromagnéticas. Elementos radioativos, né? E a radioatividade produzida por eles existe no espaço sideral desde a origem do universo. Vários elementos radioativos fizeram parte da formação da Terra e estão aqui até hoje. Começamos a usar alguns desses elementos radioativos, certo? A partir do século XIX e não paramos até hoje. Então, até hoje empregamos diversos elementos radioativos. Bom, podemos dividir a radiação em dois tipos, a não ionizante e a radiação ionizante. Então, depende do comprimento e da frequência da onda eletromagnética. Olha só, comprimento, certo? E a frequência. Então, imagina uma onda, certo? Então, ela vai ter, do começo ao fim, um comprimento, um certo tamanho. E se a gente olhar, se a gente conseguir observar através de um segundo, quantas ondas podemos contar em um segundo, então, essa contagem vai ser a nossa frequência de onda. Então, com base, né, no comprimento e na frequência de onda, nós vamos ter a radiação ionizante e a não ionizante. O comprimento, né, é a distância entre duas ondas e a frequência é a quantidade de tempo que as ondas, né, elas vão ter de um mesmo tamanho, vai se repetir. Quanto menor o comprimento da onda, maior será a frequência dela, ok? A radiação não ionizante possui uma onda eletromagnética com um comprimento muito grande e com uma frequência baixa.
ela não apresenta risco, né, riscos para as pessoas. Temos exemplos de ondas não ionizantes, as ondas de rádio, as ondas de TV, micro-ondas, o infravermelho, ok? São exemplos de ondas não ionizantes ou radiações não ionizantes. Agora, a radiação ionizante, né, é a radiação que transfere, que eu destaquei, transfere energia suficiente para expulsar os elétrons de sua órbita, resultando na criação de íons. Bom, essa radioatividade leva em consideração as partículas ou ondas eletromagnéticas emitidas pelo núcleo atômico durante o processo de reestruturação interna, porque ele está sofrendo uma transmutação. É um elemento que vai se transformar em outro, ok? Bom, a radiação ionizante é a mais perigosa de todas. A exposição à radiação ionizante oferece sérios riscos biológicos ao corpo humano e ao meio ambiente. Por quê? Porque ele vai estar justamente criando íons. E esses íons criados, eles são altamente instáveis e vão danificar as moléculas, e as moléculas vão danificar as células que vão compor aquele ser vivo, certo? No nosso dia a dia, quais são os tipos de radiação que nós estamos suscetíveis? Nós temos a radiação do tipo alfa, beta, os raios X e a radiação gama. Alfa e beta, na verdade, são partículas, ok? Olha só, uma folha de jornal, ela consegue barrar as partículas alfa. Então, elas têm um poder de penetração muito baixo, ok? As partículas betas, né? A nossa roupa, ela consegue barrar. Aqui eu coloquei um plástico, né? Uma garrafinha plástica, ela pode barrar as partículas beta. As partículas betas têm um poder de penetração maior do que as partículas alfa, ok? Agora, nós temos os raios X e a radiação gama. São ondas eletromagnéticas, elas não carregam massas, então não são partículas, são ondas eletromagnéticas. É pura energia, energia no seu estado puro, ok? Então, por ser ondas eletromagnéticas, olha só, elas conseguem atravessar o corpo humano. E quando isso acontece, quando atravessa, vai gerar a ionização das moléculas que elas entrarem em contato. E essas moléculas vão se tornar instáveis, podendo gerar alguns problemas. Os raios-x, por exemplo, eu preciso de uma folha de aço, né, de aço para poder barrar os raios-x. Agora, a radiação gama, eu preciso de uma placa de mais ou menos 5 a 7 centímetros de chumbo. Chumbo é um dos elementos mais densos que existem na natureza. Então, a radiação gama é aquela radiação com o maior poder de penetração. E, portanto, é aquela radiação que gera mais danos a materiais biológicos. Ok? Agora vamos falar dos super-heróis. Ok, turminha? Olha só, a primeira revista em quadrinhos, né, que tratou de super-heróis, ela foi em 1939 e o personagem foi o Superman. Então, o Superman foi o primeiro super-herói produzido pela indústria pop, certo? É um super-herói, ou seja, você deve ter noção do conceito de herói, certo? Mas o super-herói, ele vai ter que super habilidade, super força, uma super agilidade, ok? Então, surge nessa época, né, essa ideia dos super-heróis, na forma de revistas em quadrinhos. Lembrando que, se você tem um super-herói, você vai ter um super-vilão, ok? Agora, olha só, a indústria pop, ela utilizou, né, ela vai incorporar temas da época. Por que que nós temos aqui uma aula de química falando de radioatividade e estamos comentando os super-heróis? É porque por volta, né, da década de 40, década de 30, na verdade da década de 20 até a década de 50, os fenômenos radioativos estavam
sendo amplamente estudados e também conhecidos. Então, a indústria pop, né, a indústria dos quadrinhos, se aproveitou dessa ideia da radioatividade, até porque não se conhecia direito, né, as aplicações, se haveriam mais benefícios do que malefícios, e começou a incorporar esse tipo de conhecimento, que não era ainda tão compreendido, para justificar o surgimento, olha só, para justificar o surgimento de pessoas que possuíam super habilidades, os super-heróis. Então, muitos super-heróis, na sua gênese, né, no seu nascimento, se deve aos fenômenos radioativos, que iriam explicar o surgimento de superpoderes, super habilidades, o que iria diferenciar de um ser humano normal. Tudo bem? E aí nós temos vários super-heróis. A gente poderia produzir N vídeos comentando sobre os super-heróis que teve a sua origem através de fenômenos radioativos, né? Nós escolhemos alguns. E o primeiro, né, o Homem-Aranha, que particularmente é dos super-heróis aquele que eu era mais fã, eu era muito fã do Homem-Aranha, certo? Bom, um pouquinho sobre o Homem-Aranha. Olha só, turminha. Em um laboratório de pesquisas, né, uma aranha foi alvo de um feixe de descargas atômicas, descargas atômicas, tornando-se uma aranha radioativa. Olha só, parece engraçado, mas naquela época fazia sentido. O jovem Peter Parker, estudante que visitava o laboratório Oscorp, todos vocês que estão acompanhando o vídeo, né, e é fã de super-heróis, vocês conhecem todas essas nomenclaturas aqui, né? Foi picado pela aranha, né, por essa aranha radioativa. Isso provocou uma alteração em sua estrutura genética e Peter adquiriu superpoderes, transformando-se no conhecido Homem-Aranha. Olha só, será que se você for hoje picado por uma aranha radioativa, você vai adquirir essas habilidades? Né? Fica aqui a pergunta. Bom, um outro personagem, né, o Superman. O Superman, olha só. O Kal-El, mais conhecido como Superman, nasceu no planeta destruído de Krypton. E com isso, todos os seus poderes, como superforça, voo e invulnerabilidade, surgem a partir da exposição à radiação solar, justamente aos raios solares. Então, o nosso Sol, né, a radiação emitida pelo nosso Sol, é o que vai justificar para esse ET, porque na verdade o Superman ele é um ET, né, é um alienígena, ele adquirir os superpoderes, né? Então os raios solares fortalecem as células kryptonianas, dando a ele essa variedade de poderes. Consegue voar, tem uma super força, né? Emite raios, né? Raios laser a partir dos olhos. Na verdade, para mim, o super-homem ele é muito apelão. Não tem quem possa vencer o super-homem. Tudo bem? Então, turma, será que se você ficar, você vai ficar exposto ao sol de 8 às 10 da manhã, será que você vai adquirir os poderes desse kryptoniano? Hein? Fica mais outra pergunta. Outro personagem, também eu era muito fã desse personagem, o Hulk, certo? O incrível Hulk. Então, Bruce Banner, né, era um cientista que trabalhava no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele participou da construção de uma poderosa arma nuclear. Mais uma vez, turminha, fenômenos nucleares, né, participando do surgimento dos super-heróis. Né, a bomba gama. Durante os testes de detonação, o Bruce foi atingido por raios gama, que provocaram uma mutação genética. Né, e observe, está vendo esse link, né, a radiação gerando mutação nos genes. Então, a partir de então, Bruce, né, adquiriu superpoderes. Podia se transformar no Hulk com força e resistência sobre-humanos. Né? Hulk esmaga, é o grande bordão do Hulk. Então, como que ele adquiriu esses poderes? Porque ele foi
atingido por radiação gama. E ainda há pouco nós comentamos sobre esse tipo de radiação, que apresenta um alto poder de penetração nos tecidos vivos. Ok, turminha? Olha só, se formos atingidos por esse tipo de radiação, será que nós vamos nos transformar em gigantes verdes, né, super fortes? Eu acho que para ficar super forte a gente precisa ter uma boa alimentação e ter um certo treinamento físico, tudo bem? Para poder ficar super forte. Se a gente for através de radiação, não vai dar muito certo, porque a radiação gama, na verdade, ela vai gerar muitos malefícios para o nosso organismo. Nós não vamos nos transformar em Hulk. Tudo bem, turminha? Quarteto Fantástico, né? Na verdade, um grupo de personagens que também eu era muito fã. Eu gostava muito. Tinha muitas revistas de quadrinhos do Quarteto Fantástico. Então, os superpoderes do Quarteto Fantástico foram obtidos quando um foguete espacial experimental, projetado pelo Reed Richards, certo? Atravessou uma tempestade de raios cósmicos. E nós falamos lá no começo que a radiação está presente no universo. Então, no universo existe muita radiação, que vamos chamar de radiação cósmica. Então, foi essa radiação que gerou os poderes do Quarteto Fantástico. Então, nós temos aqui o Reed Richards, que consegue alongar o seu corpo, né? Ele, o Doutor Fantástico, ele consegue ter esses poderes elásticos. Nós temos a sua esposa, a Susan Storr, que tem o poder da invisibilidade, então fica invisível, também fica intangível. O John Storr, né, o Tocha Humana, se transforma, né, uma bola de fogo. E nós temos o Coisa, que é o Ben Green, que se transformou num... Como não sabia dar um nome para esse personagem, chamaram de Coisa, que é uma montanha de pedra. Turminha, radiação cósmica nos atinge todos os dias. Se você sair da sua casa, você está recebendo radiação cósmica. Claro, se você estiver na estação espacial, lá você vai receber mais radiação cósmica, mas aqui na Terra também. E até agora, se você já viu coisa aí, uma pessoa que vira uma bola de fogo? Até agora não, né? Pois é. Nós temos também um outro super-herói, o Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, alter ego do Jonathan Osterman, foi trancado acidentalmente em uma câmara de testes durante um experimento de física nuclear, né? Agora foi física, até então era química. Os fenômenos nucleares, eles envolvem esses dois campos de conhecimento, a química e a física, ok? Então, o John Osterman é completamente desintegrado. Ao invés de morrer, Osterman ganha vastos poderes. O primeiro, né, dos quais foi da restituição do próprio corpo, certo? Depois, superforça, poderes telecinéticos e habilidade de teletransporte. Tudo isso porque sofreu, foi trancafiado, né, e estava trabalhando com os fenômenos nucleares, trabalhando com a química e com a física nuclear. Tudo bem, turminha? Pois é. Então, esses personagens, eles adquiriram esses poderes, essas habilidades, através de um encontro casual com a radioatividade. Tudo bem? Aí, turminha, né? Pode parecer engraçado hoje em dia. Só que naquela época, né, década de 20, 30, 40 e 50, esses fenômenos, o estudo da radiação estava ainda engatinhando. Então, muitas informações começaram a surgir, né, sobre os fenômenos radioativos. E a indústria da época, né, a indústria pop, a indústria dos quadrinhos, aproveitou essa oportunidade para poder justificar que uma pessoa, né, adquirisse superpoderes. Tudo bem? Hoje, né, o estudo dos fenômenos nucleares está muito bem desenvolvido. E hoje entendemos que se a gente for tiver um encontro com substâncias radioativas, nós vamos ter mais prejuízo
do que benefício. No entanto, certo? A medicina nuclear, ela utiliza, né, da radioatividade para o tratamento de doenças, por exemplo, câncer. Câncer pode ser tratado através dos fenômenos radioativos. A nossa aula, espero que vocês tenham gostado, turminha. Forte abraço, valeu!